A terra era um imenso vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo e a escuridão envolvia todo o mar. E o Espírito de Deus, Ruach Elohim, moveu a face das águas em direção ao centro de energia do nosso sistema. É inegável que em algum dia, em um passado bem longínquo, esse movimento teve um início. E se ele hoje, como testifica a ciência humana, é perfeito em quase 1000 aspectos, se torna facilmente perceptível, tal como o é o inegável movimento, a existência de uma inteligência que agiu antes para que ele fosse tão milimetricamente perfeito. Segundo o teólogo e matemático Isaac Newton, que nos ensinou todo o necessário sobre o movimento dos corpos no universo, a quantidade de movimento em um corpo com massa é a medida do mesmo, obtida conjuntamente a partir da velocidade e da quantidade de matéria ou energia neste contido. Isso nos arremete a um princípio bíblico que serve de ensinamento a qualquer que esteja postulando o ato de tornar um planeta habitável. Primeiro, deve-se, segundo descrito em Jó 38, avaliar sua massa e sua circunferência para trabalhar sábia e matematicamente com sua estrela anfitriã. Hoje, sabemos que o movimento da Terra é um produto da força da gravidade, sua posição ao redor do Sol, seu tamanho e peso. 3 fatores: a órbita, a rotação e a inclinação do arcabouço planetário ajudaram a criar e ainda estão modificando a cada dia a atmosfera deste mundo e a vida em seu interior. Este movimento anual ao redor do Sol é uma viagem violenta para o planeta Terra. É um lugar nocivo, tomado pela radiação solar, um frio destrutor e avizinhado por perigosos asteroides e cometas. Mas apesar de todos estes riscos constantes, esta gigantesca obra de engenharia universal está locada em um lugar preciso, perfeito para a vida. Durante grande parte da nossa história, a ideia de que a Terra se move era um conceito estranho, até mesmo para os maiores estudiosos. Segundo os sábios gregos, encabeçado por Cláudio Ptolomeu, a humanidade creia que a Terra era o centro de tudo e tudo girava em seu entorno. O descobrimento que é, em realidade, a Terra que orbita ao redor do Sol, enquanto gira sobre seu próprio eixo, resolveu todos os grandes mistérios. O dia, a noite e as estações do ano foram compreendidos perfeitamente, como citado em Gênesis capítulo 1. Hoje conhecemos quase tudo sobre o recorrido de translação do nosso mundo ao redor de sua estrela hospedeira. Descobrimos que a sua viagem anual de 950 milhões de quilômetros influi em
tudo o que sucede aqui dentro do planeta, de um modo que os nossos antepassados não podiam nem imaginar. Com a sábia ajuda de 3 teólogos que pariram a ciência hoje conhecida e das sagradas escrituras, mostrarei agora para o mundo quem realmente fez e ainda fará outra vez um planeta habitável. Primeiro, Nicolau Copérnico, doutor em direito canônico, astrônomo e matemático, com esta obra-prima explicou acertadamente o movimento do sistema solar e seus planetas, jogando por terra mais de 1500 anos de estudos equivocados, apresentado pelo grego Cláudio Ptolomeu, em seu sistema cosmológico geocêntrico. O sistema de Copérnico ficou conhecido como sistema heliocêntrico e junto a este nasceu a hoje denominada astronomia moderna. Assim se iniciou junto uma época de homens estudiosos, sábios e ao mesmo tempo humildes, que souberam fazer a fusão da ciência, observação e experimentação para entender tudo o que existe com a religião, reconhecimento e gratidão, agradecer e respeitar quem tudo criou. O livro de Copérnico, apesar de poderoso em sabedoria, foi proibido pela Igreja Católica de circular, porque esta era defensora ferrenha do sistema de Ptolomeu. Segundo, Johannes Kepler. No ano de 1589, depois de uma prodigiosa passagem pela escola primária, aos 18 anos foi admitido na Universidade de Tübingen, Alemanha, um jovem muito dedicado à teologia e à matemática. No ano seguinte, seu professor e chanceler da universidade, o famoso astrônomo Michael Maestlin, conhecendo seu talento para as matemáticas e astronomia, lhe apresentou um livro que só revelava um seleto grupo de alunos das revoluções das esferas celestes, do cônego polonês Nicolau Copérnico. Kepler, a partir daquele dia, dedicou sua vida a estudar nosso sistema solar e os movimentos dos planetas neste existente. No ano de 1600, depois de encerrar uma turbulenta carreira de professor de matemática na Universidade de Graz, Áustria, foi trabalhar como astrônomo e matemático no observatório do muito ilustre astrônomo dinamarquês Tycho Brahe. Em 1601, morreu Tycho Brahe, decorrente de sua desregrada vida de boêmio. Kepler foi nomeado seu sucessor como matemático imperial, podendo usar tanto seu observatório quanto seus apontamentos. Kepler, há alguns anos, queria estudar detalhadamente as observações de Tycho Brahe sobre o planeta Marte, porém ele as escondia de todos, por medo de ser plagiado ou roubado. Antes de morrer, o moribundo astrônomo sussurrou várias vezes ao seu amigo: "Não deixe parecer que vivi em vão", se referindo aos seus estudos astronômicos. Quando encontrou a oportunidade, Kepler estudou meticulosamente por 9 anos aqueles apontamentos sobre a trajetória do planeta Marte em torno do Sol, até abrir mão de suas próprias convicções religiosas, pois pensava ele que o movimento dos planetas em torno do Sol, assim como também pensou Copérnico, perfeitamente como tudo que Deus criou, deveria ser um círculo absoluto, pois não há forma mais perfeita na geometria que o círculo.
Porém, as observações de Tycho Brahe sobre o planeta Marte mostravam uma outra forma geométrica, pouco usual, e Kepler se negava a acreditar. Mas depois de 9 anos do que ele mesmo chamou de batalha contra Marte, em 1609 publicou seu livro chamado Astronomia Nova, onde trazia algumas leis das movimentações dos corpos celestes, que ficaram depois conhecidas como as 3 leis de Kepler. Primeira, lei das órbitas. A órbita de cada planeta é uma elipse, com o Sol em um de seus focos. Aí foi desmistificada pelo ser humano nossa translação ou de qualquer outro planeta no universo. No caso da órbita da Terra, estamos a uma média de 149,6 milhões de quilômetros do Sol. Esta é uma distância perfeita para que o planeta conte com uma escala de temperatura justa e precisa, que possibilita a existência da água em seus 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Cada um destes estados atua de uma maneira diferente, e são estas diferenças que conduzem e regulam o clima terrestre e, portanto, a vida dentro de nossa atmosfera. Segunda, lei das áreas. Um segmento de linha que une um planeta e o Sol, a elipse, varre áreas iguais durante intervalos de tempos iguais. Como consequência desta, foi decifrado as estações do ano, os solstícios de inverno e de verão e muitos outros sinais do recorrido anual, já citado no capítulo 1 de Gênesis. Terceira, a lei dos períodos. Estabelece que, quanto mais distante estiver um planeta do Sol, mais tempo levará para completar uma volta ao seu redor. Estas 3 poderosas e sábias leis dos movimentos dos corpos celestes explicam detalhadamente por que a necessidade de pesar e medir a massa planetária, conforme descrito nas Sagradas Escrituras, por quem formou este planeta para as vidas em células.